Igreja do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Internautas, bom dia! Bom dia, Deus Pai! Bom dia, Deus Filho! Bom dia, Deus Espírito Santo! Sejam todos bem-vindos essa manhã. Bem-vindos a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo às nossas vidas. Amém? O tema da nossa mensagem: suscitai os valentes. Deus trabalha soberanamente, forjando em nós sua imagem e semelhança. Amém? Dê glórias a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, único e verdadeiro Deus, a quem nós nos prostramos, Jesus, diante da Tua majestade, Pai. Eu subo a enxotar, Paizinho, a falar com temor e tremor, Pai, a cada homem, a cada mulher, a cada ovelhinha, a cada amigo, Senhor, que nesta hora queremos agradecer por esta manhã, queremos agradecer pelo Teu cuidado, Senhor, que a Tua voz seja ouvida neste lugar, aonde, Senhor, alcançar as vidas, Senhor, do outro lado do mundo, aonde for, Pai, fala-nos, Paizinho. Te agradecemos, Senhor, por Tua bênção, pelo Teu cuidado em nos abençoar, Jesus. Não somos nada sem Ti, Pai. Renova nossas forças, perdoa-nos, Pai, as nossas faltas, em nome de Jesus, Pai. Assim oramos. Amém. Amém e amém. Obrigada, abençoados. Está dando interferência aqui, Valdez? Vamos ver. Igreja triunfante. Igreja triunfante. Filhos na fé. Amados de Deus, ovelhinhas do Senhor Jesus, ovelhinhas deste pastoreio, amamos vocês, aleluia, e Jesus, digam mais ainda. Vamos aprender com Deus como viver, ultrapassar os momentos de lutas, os momentos de aflições com ânimo, sem desmoronar e com fé, na certeza que Deus está no processo, amém? Para uma grande vitória. Hoje, quem não tem problema? Somos os primeiros aqui. Levante as mãos. Todos nós temos algo a conquistar. E o Senhor conhece a cada um de nós. Amém? Vamos aprender com Deus. A cada dia, a cada culto, a cada homilia, nós aprendemos a cada dia. Cada mensagem do pastor Anderson, cada mensagem da pastora ou qualquer outro pastor, nós aprendemos a cada dia um pouquinho. Não é verdade? Quantas coisas nós aprendemos, mas o Senhor que é o professor, o Senhor que Ele é o médico, o Senhor Ele é o tudo nas nossas vidas. Então vamos aprender e entender na sua palavra como passar tribulações com o Senhor no comando, pois nunca estamos sozinhos. Vocês podem falar que nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Ele sempre estará
conosco, presente em todos os momentos. Amém? Deus, por alguma razão, Jesus, Deus me despertou agora. O texto básico. Vamos em 2 Samuel 24, versículo 1. Glória a Deus, dê glórias a Deus. Vamos dar louvores ao nosso Deus maravilhoso. Amém? Aleluia! Agradecer a Ele pelas nossas vidas e por tudo. Amém? Tomou a ira do Senhor e acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo com vezes mais. E o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto, rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes de exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo ele passado o Jordão, acamparam-se em Areá, à direita da cidade que está no meio do vale Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, da terra dos heteus. Seguiram Dajã, viraram para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para Nebeque de Judá e Berseba. Assim, percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Amém? Oramos, já oramos. Então Deus, por alguma razão, ou por permissão, Ele permite que possamos passar momentos difíceis para ensinarmos alguma coisa. Foi o que aconteceu aqui, em 2 Samuel 24. Vocês vão entender. Vão entender. Deus estava irado com Davi. Ele pecou, como também o povo de Israel. Por isso, todos os dias, em nossas orações, peça perdão ao Pai. Jesus nos ensinou isto: Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na oração que Jesus ensina, Ele não espera de você uma reza ou uma repetição, mas Jesus, espera de você, todos nós vamos repetir, Ele espera de você sinceridade. Digam. Uma conversa com Ele, pedindo sempre perdão a Deus, com a boca, diga, com a boca, com a mente, com ações e com o coração.
Amém? Um dos pecados do rei Davi foi o orgulho e a vaidade. Eu faço. Deus ficou descontente, pois Davi estava tomando para si o crédito do seu sucesso de Israel. Davi chama seu comandante Joabe, chefe. Ele faz uma proposta: contem os soldados até aqui. O reino ali estava unificado. E nesse momento haviam dois polos, o polo norte e o polo sul das tribos de Israel. Deus queria, Deus viu o coração de Davi. Davi queria saber quantos soldados tinham. Amados, tanto Joabe, que era o chefe dos comandantes, dos conselheiros também, achavam desnecessários. Para que, Davi? E Joabe é o que tinha para falar com o rei. Ele não falava com os comandantes. Os conselheiros militares ficaram assim, disseram: nós temos tido tantas vitórias. E Davi ignorou. Sou o líder, eu sou o rei. Eu quero que faça a contagem. Contaram 800.000 soldados, como vimos no texto básico, de guerra, isso do norte, e 500.000 do sul. Deus está trazendo mais ensinamentos para as nossas vidas. Davi, ele estava a atribuir a si próprio o sucesso de Israel nas guerras anteriores. E o Senhor ficou descontente com Davi por fazer isso. O Senhor permitiu a contagem. A esta altura, Israel era um exército poderoso, que vinha desde Josué, e a última cidade da região a ser conquistada, Jerusalém, que chamavam Jebus, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Quando Davi, liderando os hebreus, o reino de Israel, conquistou a cidade, transformou-a na capital do seu império, a vaidade, a prepotência, o orgulho dominou. Neste capítulo, o pecado de Davi se instalou em seu coração e na sua mente. Vou acrescentar mais homens de guerra. Eu sou tal. E não pensou que suas vitórias foram dadas pelo Senhor. A nossa vitória, quem foi que deu? Jesus! Aleluia! Senhor, a igreja, Senhor, dá gratidão, Senhor, somos nada sem Ti. Olha, Provérbios 16, versículo 1, 2 e 5. Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor o quê? Pesa o espírito. Abominável ao Senhor toda arrogante de coração. É evidente que não ficará o quê? Impune. Deus pesa o coração. Deus não se deixa enganar pela aparência. Entendam, eu, pastora Deise, estou aqui olhando para vocês, certo? Vocês, ovelhinhas, pode estar olhando para mim, mas a sua cabecinha pode estar lá no shopping da Tijuca.
A sua cabecinha pode estar pensando: ai meu Deus, que hora que eu vou almoçar hoje? O pastor, quando tem uma pregação, Deus é que deu. Na semana que eu prego, eu não faço nada, eu erro tudo. Eu deixo uma roupa na corda, eu fico preocupada com a pregação, o que o Senhor quer dar. Mesma coisa é o pastor. Não ligo, nem ligo, às vezes, quando ele está ali concentrado, porque ele não vai atender, depois ele dá um retorno, no áudio, porque está concentrado. É como uma oração. Quando temos temor e tremor de Deus, queremos dar o melhor para as ovelhas. Só quem conhece o seu coração é Deus. Amém? O nosso coração é tão carnal, é tão pecador, é tão enganoso, até no pensamento pecamos, e às vezes nós sentimos mal do que às vezes pensamos. Meu Deus, por que eu pensei isso? Meu Deus, será que eu estou falando? Por que eu pensei isso do irmão? Não, às vezes não é. Amados, é assim. O apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 7, versículo 19 e 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, o que é que ele disse? Esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o quê? O pecado que habita em mim. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Com certeza, um dia, amados, seremos completamente libertos. Um dia nós receberemos a redenção final. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, essa é a nossa esperança. Glória a Deus, essa é a nossa esperança. Então, amados, o pecado que estava no coração de Davi foi o que desagradou a Deus. Chama-se orgulho. E Joabe tentou dizer para Davi o seguinte: eu estou esmuiçando. Davi, não foram os soldados de Israel que venceram as lutas com as espadas? Lembro que às vezes vocês estavam diante de outros exércitos inimigos, em diferença numérica para baixo, e nós vencemos. E continuou Joabe dizendo: estou te lembrando que teve guerras que nós não levantamos nenhuma espada. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça que a nossa vitória veio do Senhor. Não foi a nossa força, amém? Não foi o nosso braço, amém? Não foi a nossa inteligência, amém? A nossa vitória vem do Senhor. Aleluia! Como nós louvamos ao nosso Deus. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Amados, eles caem diante de nós. Aleluia. Passa um tempo, ele pode estar ali perturbando, mas ele cai. Esta mensagem da palavra de Deus que está em 2 Samuel 24, por enquanto, lemos do versículo 1 a 9. É uma história que tem aplicação perfeita para nós. E eu creio que o Espírito Santo, quando coloca no coração do pastor que está pregando, ele, o Senhor, está colocando uma palavra, porque Ele sabe que você estaria aqui. Então não deixe nenhuma outra coisa aleatória tomar a sua mente, senão da palavra de Deus. Amém? Ou não amém? 2 Timóteo 3,
Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para quem? Todos podemos ler juntos. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também para a correção, vocês leram. Não foi o pastor e a pastora que colocamos isso aqui, não. Voltando ao texto básico, vocês lembram bem, Joabe cumpriu a ordem do rei, que Davi ordenou. Não vai cumprir? Ele cumpriu. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses, quase um ano, meus irmãos. O filho nasceu, e 20 dias, e apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo, 800.000 homens capazes de manejar a espada, e em Judá 500.000. 800.000 homens. Eles sempre ganham a guerra com menos, muito menos, até com um. Depois de contar o povo, Davi sentiu pisar no coração e disse ao Senhor, depois que ele fez o que não deveria ter feito. Segundo Samuel 24, versículo 10 a 25. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor. Olha o que o Senhor contemplou o coração de Davi, o arrependimento. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Só mandou ele escolher 3 coisas, ele não ficou impune. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Não tira não, não tira do telão não. Vocês viram? Se posiciona no lugar de Davi. O que escolheria você, hein? Olha só. O que escolheria? 7 anos de fome na terra? 3 meses fugindo do inimigo? Hein? Ou, o que você é? A peste? 3 dias com peste. Hein? Ou por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar. Louvado seja o Senhor. Ele é soberano. Ele é Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Deus é soberano. E para se entender um texto, amados, é fundamental o entendimento do contexto no qual ele está ali escrito. Davi foi um rei guerreiro. Quando Deus faz a promessa da terra prometida, ele diz que Israel dominaria aquela região, isso é a vontade de Deus, de Canaã até a área da Palestina. Havia ali outros povos, mas por uma ordem soberana de Deus,
Israel dominaria cada uma daqueles lugares. E a dominação da terra começa em Josué, como só terminou em Davi. Amados, há obras que Deus pertence, que Deus começou na sua vida e que ainda não terminou. Amém? Então diga: obras que Deus começou na minha vida e ainda não terminou. Às vezes, o que Deus está fazendo na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, leva anos. E coloca anos nisso. Hein, bispo? Pastor Anderson, quantos anos? Acha que nós não temos problemas? Temos os nossos e da igreja. É um peso de glória. Davi foi um rei importantíssimo, chamado homem. Aí você vai me dizer: como é que pode, pastora? Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? O homem segundo o coração de Deus? Por causa de um detalhe. Uma coisa importante que Davi trazia era o seu caráter. Ele era um homem quebrantado. Deus está mostrando que somos humanos, somos falhos. Mas nós não devemos continuar no pecado. Devemos nos arrepender e ser quebrantado, não ter orgulho, não ser prepotente, não pensar nos irmãos. Amados, ele era um homem quebrantado. Ele se arrependeu, botou de cima dos homens. Quando ele adulterou, o que aconteceu? Amados, a consequência acontece. Vamos na frase. Deus, frase, para todos lerem. Eu não vou ler, que está aqui na homilia, mas para que todos leiam e guardem. Deus não é pego de surpresa. Eu estou lendo devagar para que vocês também leiam junto com a pastora. Deus não é pego de surpresa quando nós pecamos. A questão não é se Deus sabia ou não. Lembre-se, Deus é soberano. Logo, Deus usa situações e até permite períodos difíceis em nossa vida para provocarem em nós a consciência que leva ao quebrantamento. Eu gostaria que a igreja toda lesse, que eu quero ouvir. Vocês não estão dormindo, vocês estão ouvindo a palavra do Deus vivo. Amém? A pastora não vai ler, eu quero ouvir. Vamos lá. Deus não é pego de surpresa quando nós pecamos. A questão não é se Deus sabia ou não. Lembre-se, Deus é soberano. Logo, Deus usa situações e até permite períodos difíceis em nossa vida para provocar em nós. Aleluia! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Amém. Vamos na palavra, Joel 3, versículo 9 e 10. Então lhe perguntou Nicodemos. Joel.
Joel. É normal, normal. Um ou outro deve ter passado, não tem problema. Nós vamos, todos encontraram? Joel 3, versículo 9 e 10. Todos encontraram? Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale. Joel? Peraí. Isso, está certo. Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Não, 9. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Olha o tema, vou repetir, 9. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Chegue-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Aleluia! Quem já viu esse filme, A Forja? Então vamos entender o que Deus está falando aqui. Suscitai os valentes e Ele forja, Ele trabalha. Este livro de Joel fala de restauração, de arrependimento, de bênçãos e restituição. Existe uma guerra santa no mundo espiritual e Deus está chamando guerreiros, soldados de Cristo. Amém? Eu sou o soldado de Cristo, vocês são? Amém? E hoje, atualmente, estamos vendo tantos ataques à igreja de Jesus, injúrias, perseguições, e creia que o Senhor te diz nesta manhã: estas perseguições é o tempo, aleluia, que a igreja mais vai crescer. Eu creio. Amado, crê? Pergunta para o irmão: você está crendo? Eu creio. Nós cremos, Jesus. Aleluia. É o tempo que meu povo vai mais orar. É o tempo que meu povo vai mais consagrar. É o tempo que meu povo vai mais jejuar e me buscar. É nas lutas que os irmãos lembram de orar. Igreja, o que seria de nós se não fossem os momentos de preocupações, aflições? E é neste momento a maioria dos irmãos fazem propósitos, mas muitos não cumprem. Deus deu a bênção e aí desmorona novamente. Oram mais, jejuam mais. É nos momentos de fragilidades que muitos vão buscar forças em Deus. Aí lembram que o Senhor existe. E Ele se faz presente em todos os momentos das nossas vidas. No momento de alegria, no momento da doença. Amados, Ele se faz presente. A maioria das pessoas que não conhecem a Deus vão para onde? Para o mundão. Para as baladas, bebidas, sexo. E quando acaba a euforia, se sentem reprimidos e voltam a praticar
os mesmos erros. Mas louvado seja Deus que nós conhecemos a palavra. Mas quanto aos irmãos que já têm experiências, vai para o joelho, louvado seja Deus. A igreja vai se consagrando, a igreja ora mais, a igreja busca mais, frequenta mais os cultos com assiduidade, dizima, não vai lhe faltar não. Deus, Ele é poderoso, Ele diz, experimentai de mim, e vê se não abrireis a janela dos céus, se não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Eu não vou dar isso, podendo dar, e o Senhor vê quem pode dar, e não deu. Senhor, soberano, que nos criou, Ele conhece o coração. A igreja se consagrando, orando mais, buscando mais, frequentando mais, os planos de Deus, aí sim, não podem ser frustrados. Aí se cumpre o que Deus deu para nós, as bênçãos. Aí vamos desfrutar, amém? Por quê? Nós estamos sendo trabalhados, o Senhor trabalha. Olha, o Senhor todo soberano, Ele trabalha em nosso favor, meus amados. O erro de Davi, como vimos no contexto básico, foi a vaidade nesse texto e o orgulho contra os soldados, quero mais, trazendo para si vitória. Deus viu o coração de Davi, permitiu. Quando Davi viu o que ele fez, caiu em si, em arrependimento verdadeiro. Eu fui em busca da palavra, suscitar. Como vimos em Joel 3, significa o quê? Provocar, fazer nascer, criar. Deus aqui em Joel nos diz que vai, você recebe suscitar os valentes. Eu recebo para a honra e glória do Senhor. Ou seja, uma guerra sendo travada no mundo espiritual. O inimigo fica em derredor para fragilizar os crentes em Jesus. Ele fica ali. Uma briguinha, uma pessoa que você mais ama, o teu líder. Ele quer isso. Golias apareceu atacando Israel e Saul tremeu na base. Mas Deus diz, aleluia, eu vou suscitar um valente, eu vou provocar, eu vou mexer. Quando ele está trabalhando, eu estou trabalhando. Não é hora de baixar a cabeça, não é hora de você ficar parado, e para você levantar as mãos para o céu e glorificar o nome do Senhor, porque o meu Redentor vive. Aleluia, Deus seja louvado, glória a Deus. Vamos ver do versículo 10 ao versículo 25. Segundo Samuel 24, de 10 a 25. Sentiu Davi bater-lhe o coração. Depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Versículo 11, para nós gravarmos bem esta mensagem. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça.
Veio, pois, a Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou é por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Versículo 14. Então disse Davi a Gade: meus amados, estou em grande angústia, porque ele se arrependeu. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cai eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel. Ele não ficou ileso. Desde a manhã até o tempo em que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. 70.000 morreram. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir. Arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente por essas ovelhas que fizeram. Você já pôs a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, contra ele, contra a família dele. Deus viu o coração dele, o quebrantamento. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor o altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor. E cumpriu, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e as trilhos e a aparelhagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna, oferece ao rei. Ele disse: eu estou oferecendo a você, Davi. Por isso que o rei está com letra minúscula. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, Davi, o rei, disse a Araúna: não mais eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou, ele não quis que desse, ele comprou. Amados, olha, vê, Deus, ele retribui. Olha só, assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! É para nós levantarmos as nossas mãos para o céu e glorificar o nome do Senhor e dizer: o meu Redentor vive! Aleluia! Hoje é um novo dia. E dizer: eu estou aqui. Todos repitam o final da minha frase, da frase que o Senhor deu: eu estou aqui para projetar minha vida em vitórias. Amém? Podem repetir? Eu, fala para o Senhor: eu estou aqui para projetar a minha vida em vitórias.
confesso minhas fragilidades. E eu não ouvi. Ou ninguém tem fragilidades? Confesso meus erros perante os olhos de Deus. Amém? O Senhor permite certas situações para você olhar para cima e saber e reconhecer que Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Saibam que Deus, Ele não coloca os problemas. É a sua conduta, como vimos, Davi. É seus pensamentos negativos que a mente fica doente. Não ter vida com Deus, que primeiramente temos que ter vida com Deus, oração, coração sincero, mente, não falar nada do irmão. O irmão caiu, ora por ele. Não falar ao redor da sua casa mal do teu líder. Não falar na sua casa mal do teu irmão. Isso tudo o Senhor vê. Em outras ocasiões, não é nada disso. Você é fiel, como Jó, como muitos. Mas somos seres humanos. Somos carne, amém? E vem uma doença inesperada. Um desemprego. Finanças quebradas. Conflitos. Sorria. Mas em todas as situações Deus se faz presente. Ele está no comando, aleluia. Ele está no controle, aleluia. Ele está, amados, ele diz, vivificando os mortos. Ele deu vida ao vale dos ossos secos. Ele cura as nossas emoções. Quando você dobra o teu joelhinho, que você confessa. Digam, Ele é por nós. Ele tem um amanhã. Ele tem um amanhã melhor que foi hoje, melhor que foi ontem. Você acredita no que você está dizendo? Aleluia! Que pena. Eu não queria sair, mas estamos chegando nos minutos finais. É necessário que a igreja, o ministério, revele quem é Deus com a tua vida. Até o teu silêncio, fala com o vizinho quem é Deus. Amado, Jesus, não sou melhor do que ninguém, mas ninguém sabe meu nome lá. Lá não sei aonde, 20 minutos longe da minha casa, olha lá, pastora. É por isso que o nosso pastor é dedicado à palavra, ao zelo e ao esforço, porque um dia vamos dar conta a Deus. Como? Levamos a palavra dele. Às vezes a exortação é necessária. Somos ovelhas, quando a palavra do Senhor diz, por isso que eu, lá em Efésios 4, eu chamei-nos para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Todos nós somos evangelistas, porque temos que pregar, temos que fazer evangelismo, cada um, Deus deu um dom, até sentadinho só no banco, se você tem uma vida de oração pela igreja, pelo teu pastor, nós somos necessitados também de oração, amados. Vocês não queiram saber, a luta é grande. Então, meus amados, a Bíblia, ela é repleta dos cuidados de Deus. Repleta. Então, eu digo algo que é necessário que a igreja, o ministério, estejam em unidade. E glórias a Deus pelo nosso ministério. Isto é viver, isto é vida. A Bíblia é repleta dos cuidados de Deus, como Ele governa, como Ele cuida das nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. Seu plano é perfeito. Saibam que Ele é o autor das obras preparadas de antemão para que nós vivêssemos nela. O Senhor é fiel, não é mentiroso. Ele preparou obras de antemão, diferenciada do meu filho, diferenciada dos presbíteros, diferenciada dos irmãos. Mas você
internauta, irmãos, vocês dizem assim: pastora, há muitas coisas fora do lugar que eu estou passando. Eu estou atribulado a ponto de desistir. Te digo, quem conhece o nosso futuro é Deus. Ele diz: já preparou obras de antemão, mas pela sua conduta, aí você mesmo que retardou. Quem conhece o teu amo, que você está pensando agora, você pode até dizer: ih, quero nem saber, a pastora está falando coisas ali. Verdadeiramente estou entregando o recado de Deus. Quem conhece o nosso futuro é Deus. Ele sabe como trabalhar na sua vida. Amém? E tem mais: você não está num rumo cego, não. Você não está desacompanhado, não. Você está lá na padaria, não sei aonde. Temos, praticamente, não tem horário mais ou menos. Nós temos uma torre de oração, 8 da manhã, 18 horas, tem pastor 11 horas da noite, 4 da manhã, 5 e pouca já está mandando o devocional, que muitos passam. Eu ia aproveitar o devocional de ontem para aumentar aqui a homilia. Eu falei: não, deixa, os irmãos já vão ler. Eu ia aproveitar, que exatamente Deus está falando do mesmo modo, diferente. Então, amado, a gente está orando. Aí eu posso estar lá na HFAG fazendo exames, mas eu estou lá também orando por vocês. De repente o telefone toca pedindo oração. E ninguém sabe que às vezes a gente está querendo oração, mas tem que dar a oração porque Deus nos chamou. Existe uma provisão de Deus, um Deus que governa, ou seja, a aparência ela é do mal, e Deus transforma este mal em bem. Concluindo esta homilia, mais um exemplo bíblico para o nosso entendimento, de acordo com 2 Samuel 24. É bobagem, não é bobagem não, mas eu sei, eu tiro por mim, às vezes quando o irmão, uma ovelhinha, faz um elogio, não é para nossa vaidade. Poxa, eu amo o meu pastor. Às vezes eu também recebo: olha, estou orando por sua vida, pelo ministério. Como a gente se sente feliz, sabendo que o corpo de Cristo está sendo trabalhado. Não queríamos que idolatrem de maneira nenhuma, mas queríamos que vocês nos amem como nós amamos vocês, e como amamos os irmãos também, uns os outros. Ninguém é melhor do que ninguém aqui, não. Essa semana recebi do abençoado Marcos Kleber, dizendo: o bom dia do pastor, estou espalhando, estou enviando, amado, está trabalhando para a tua igreja. Recebo também dos presbíteros. Ele manda, ele devolve para mim, sinal também, do abençoado que está colocando também no TikTok. Deus está trabalhando. Isso é amor. Amor pelo teu pastor, pela tua igreja. Esse outro exemplo que eu vou dar aqui, a loucura de Nabucodonosor. Veja a insensatez. Outra coisa também, tem um irmão da igreja que ele fala: aonde eu estiver, eu sou grato primeiramente a Deus, que eu fui para o fundo do poço, de querer tirar a minha vida, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Anderson, por sua vida, que incansavelmente estava aqui presente. Teve uma vez que estávamos presentes, falando, a mãe, ele virou as costas para nós, de tão atribulado, mas no fundo Deus conhece o coração dele, e Deus
levantou esse irmão para a honra e glória do Senhor. É um testemunho. Ele todos os dias manda uma palavra de carinho, bom dia e boa noite. Ele sempre fala: primeiro é meu Deus, depois foram vocês. E um irmão que ele conhece, um amigo que era da outra denominação. Então, amados, eu estou concluindo esta homilia e mostrando que é a vida de uma igreja não é fácil, não. Veja a loucura de Nabucodonosor, a insensatez. Ele procurou magos quando ele estava, atribulado, feiticeiro. Ele era soberbo e dizia: eu fiz, eu construí. Veremos como Deus trabalha em favor dos seus eleitos. Daniel 4, versículo 29 a 33. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia, Nabucodonosor, que eu edifiquei para a casa real, como meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Palavra ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo, todos podem ler junto, que o Altíssimo quer? Tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhes cresceram os cabelos como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Amados, não ficou impune. A verdadeira profecia, essa aqui, ensinamento bíblico. E tem irmãos que às vezes vão na igreja só para escutar a profetada: eis que vejo isso, olha, você vai acontecer, Deus está me mostrando. Deus pode fazer isso, como Deus fez em Botafogo, mas não é todos os dias. Deus fala na hora que Ele quer. Esperamos a igreja 20 anos. Amados, viu que Davi não ficou impune. Ele teve quebrantamento. Vamos ver Nabucodonosor? Em determinado momento veio a lucidez em Nabucodonosor. Por causa de quê? Digam para a bispo, da pastora, da misericórdia de Deus. Digam: misericórdia de Deus. Estamos aqui ouvindo esta palavra por causa da misericórdia de Deus. Aleluia. Daniel, vamos ver o versículo 34. Daniel 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Aleluia! Aleluia! Honras e glória ao nosso Deus. Deus seja louvado. Todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir, 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras
são o quê? Verdadeiras. E os seus caminhos o quê? Justo. E pode humilhar aos que andam na soberba. O Senhor trabalha. Amém. As nossas situações nos levam sempre em triunfo. E termino dizendo: você pode se achar internauta, você que está ouvindo essa homilia, momentaneamente abalado. E isso te leva muitas vezes à cegueira espiritual, como vimos nos exemplos bíblicos. Você fica preso, tomando decisões erradas, olhando somente as circunstâncias, a palavra de Deus, o joelho no chão, a submissão está longe. Sofre as consequências. E o caminho do retorno, Deus te constituiu filho, obras preparadas de antemão, mas vai passar por aquela aflição. E o caminho da vitória demora mais. Vimos o exemplo. Mas se tivermos confiança na mão de Deus, ainda que a nossa volta o mar esteja alto, só Jesus que sabe, seja grato pelo pão de cada dia, mesmo que seja pouco. Seja grato pela vida. Seja grato ao Senhor por tudo. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco nessa tempestade. O Senhor passará contigo, o Senhor passará comigo, o Senhor passará conosco. Ele é o Senhor dos senhores. Estão todos de pé, levantando as mãos, terminando esta homilia, dizendo assim: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor dos senhores, Tu tens o domínio sobre toda a terra, sobre a minha família, aleluia. Senhor é o médico dos médicos, é o meu advogado das minhas causas, é o Senhor da minha vida, das nossas vidas, da vida da minha família, é o Senhor dos meus irmãos em Cristo, a minha família bendita do Senhor. O Senhor é soberano sobre tudo de mim. O Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro. Que assim seja e assim diz o Senhor.